Chablau. Olha que gente bonita aqui comigo, né? Meus amores, vocês, como diria a música Bootylicious do Destiny's Child, você não tá preparado pra isso. Não tá preparado pra essa lindeza. Então, vamos que vamos. Eu sou o Tef, vulgo Stefinha. Sou aqui da Ordem do Dado, onde eu faço vídeos de RPG e diversidade, faço várias lives de várias mesas de RPG, faço lives jogando joguinhos, inclusive, por exemplo, a nossa sériezinha de Life is Strange True Colors, onde a gente fica muito feliz de jogar com uma sapatão, mas depois fica desesperado porque o jogo odeia a gente. Ah, Duda e o Calango estão com um nome invertido, é verdade, eu nem notei. Você vê o negócio, né? Fui fazendo na pressa, eu nem olhei, nem prestei atenção no nome, eu só fui botando ali um lugar do outro, é isso aí. Opa, já tô aí. Assim, tá frio, só que eu me maquei tão rápido que eu tô suando. Ah, eu suo em qualquer momento, então acontece. Muito bem, então agradeço muito Lissa maravilhosa, que eles estava há pouco com uma live aqui com a gente falando sobre game design, fala super bem, meu Deus do céu. Eu amo Lissa. Lissa é amor da minha vida, meu Deus do céu. Não tem como não amar Lissa, né? Mas com quem eu estou aqui? Começando pela minha esquerda. De esquerda, enquanto eu tô gravando, não a minha orientação conforme vocês me veem pela câmera. Estamos aqui com Duda do Magic the Gathering, MTGC, é isso mesmo? Na real, MTGC é um nome próprio do meu podcast, mas que faz uma corruptela do nome do jogo, da sigla do jogo, né, que é o MTG, Magic the Gathering, e o C seria para comunidade ou cultura, que são as duas coisas que mais eu trabalho e abordo no podcast. Né? Olha ela. Quem é você, Duda? Apresente-se. Eu sou a Duda, sou uma mulher trans, eu sou aqui do Rio Grande do Sul, mas em breve não estarei mais aqui. Eu faço podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural, que é o MTGC. Eu jogo Magic desde os meus 7 anos de idade, então... Começou com as drogas cedo, hein, amiga? Então eu jogava Yu-Gi-Oh! Daí eu vi um jogo que era mais bonito e era em português. E daí eu ganhei uma cartinha na escola, e comprei numa feira do livro da escola lá, o meu primeiro booster, meu primeiro deck. Eu já joguei de azul, mas eu me livrei dessa maldição. Hoje eu jogo de Sultai, principalmente. Mas eu tenho 33 decks de Commander. Eu tive que pensar porque eu tenho mais deslive para mais 2, então eu tenho em breve 35 decks de Commander. Então eu jogo com tudo que tiver. Então aqui esse nichinho aqui é os meus decks de Commander. E faço lives também toda semana, todo sábado, de Commander, né? Mesão, que se Commander não é Magic, eu não jogo Magic, é isso aí. Aliás, esqueci, né? Você pode usar pronomes neutros comigo, ele dele. Ela, a, comigo. E aí a gente passa agora para Preta Witch, a rainha das cartas. Oi, meu amor, como é que você tá? Tudo bem? Com você tudo bem, aqui, todo mundo? Conosco tá ótimo, né? Então, meus amores, pra quem não me conhece, eu sou a Preta Witch, prazer, sou jogadora de Legends of Runeterra e de LoLzinho também, né? Mas a gente tá aí no competitivo de Runeterra, lá tentando fazer essa comunidade incrível crescer cada vez mais. Eu nunca tinha jogado card game, na verdade. O único card game que eu joguei um pouquinho foi o Yu-Gi-Oh! Pra celular, que pra mim era horroroso, tenebroso, porque travava o meu celular inteiro. Então eu sempre deixava ele de lado, jogava alguma, tipo, de vez em quando. E quando eu vi Runeterra, eu me apaixonei. Tipo, foi paixão à primeira vista. E as suas lives? Você faz lives disso? Vai mais do seu trabalho. Desculpa, gente, é que eu não tô acostumada, sabe? Eu tenho que fazer mais entrevistas, as pessoas precisam me entrevistar mais, entendeu? Pra poder pegar o jeito. Mas enfim, eu faço live de segunda a sexta, de manhã, às 9 horas da manhã, até onde o meu corpo aguentar, sabe? E é isso, twitch.tv/PretaWitch. E também a gente tá aqui com Calango Espacial, vulgo Leandro. Calango Espacial é o nome verdadeiro e Leandro é tipo codinome, né? Do Magic the Gathering LGBT, é isso? Isso. Eu faço parte da equipe, né, do MTG LGBT.
é um grupo de jogadores de Magic do Vale que agora inventaram de fazer um canal na Twitch, mas que ele já era conhecido por fazer eventos em lojas de card game. Então, o pessoal, quando tinha os eventos de Magic, o pessoal fazia a versão LGBT desses eventos em algumas lojas espalhadas pelo Brasil. E por conta da pandemia, o pessoal meio que apostou em fazer algumas lives na Twitch, lá no canal MTG LGBT na Twitch. Eu também tenho meu canal, mas eu faço mais lives na MTG LGBT do que no canal do Calango Espacial. E além de Magic, eu gosto muito de jogar RPGs. Inclusive, eu conheci Magic por conta da galera do RPG. Eu também ganhei meu primeiro deck na escola. Então acho que se você vê que não foi só a Duda que conheceu pessoas se duvidosas do colégio, né? Eu também ganhei meu primeiro deck na escola. Inclusive, essa é uma memória que é uma memória agridoce, né? Porque a pessoa que me deu esse deck, ela se foi agora por conta da pandemia. Então, ele tá aqui guardadinho, escondidinho, mas sabe aquela coisa, tipo assim, rola muita memória afetiva e eu ainda não consigo mexer com ele. E eu voltei a jogar Magic, sei lá, tipo, depois de vários anos, que eu não vou falar a minha idade aqui, né? Por conta da pandemia. Então, assim, eu sou dessa safra de jogadores de card game que passaram a se dedicar aos jogos por conta do Covid. Muito bem. Essa é a nossa roda de conversa, né? Todas as cores do baralho, card games nas mãos de todos. A gente tá aqui na GameCon em português, né? Tá rolando um evento lá em Pittsburgh. Não sei se é Pittsburgh, enfim, então não importa. A gente tá aqui no Brasil, fuck da police. A gente tá fazendo esse evento onlinezinho porque a gente não é doido de fazer evento pessoal, né? Aglomero nesse momento da pandemia, porque estamos em pandemia. A gente não vai nem no cinema. E conseguir reunir essas pessoas lindas e maravilhosas para falar de card games por um viés de quem joga, de quem curte, de quem produz um esquema nisso. Então, pense menos em game design, mais do tipo a pessoa alegre porque conseguiu derrotar aquele azul, filha da puta do Magic, sabe? Essa é a ideia aqui, é pra ser um papo mais descontraído, mais divertido. O primeiro agradecimento que eu quero fazer é pro Marco Bin Veloso, que ele vai estar na live de amanhã de ilustradores de RPG, que fez a overlay, que fez essas artes aqui pra eu fazer essas livezinhas. E obviamente a GameCon que me aproximou, chamou pra fazer esse evento bonitinho. Vamos lá, vocês já meio que deram uma introduçãozinha de como vocês acabaram conhecendo os jogos de card games. Eu quero saber quando que vocês se apaixonaram por esses jogos. Se foi no físico, se foi no online. Eu acho que foi só no online, né? Porque não no digital, porque não tem Legends of Runeterra impresso ainda. Quando acontecer isso vai ser complicated. Eu acho que não tem como passar ele pro físico, porque existem cartas que fazem certos tipos de coisas que não tem como você passar pro físico, entende? São coisas assim bem surreais, sabe? Que não tem como você colocar isso no físico. Eu acho que seria bem difícil, bem complicado. Até o Magic lançou coleção só pra digital agora, né? Então... Exato. É uma tendência, infelizmente. Né? É que eu sou... Então, eu me apaixonei por card games, pelo gênero card games, antes de conhecer o Magic, porque eu sempre gostei muito de jogos com customização, né? E eu lembro de, antes dos meus 7 anos, eu já ter interesse por card games, principalmente Yu-Gi-Oh!, né? Porque, sendo uma criança nascida em 96, eu peguei, naquela minha idade, o auge do boom do Yu-Gi-Oh!, né? Então, o Yu-Gi-Oh! Tava no hype máximo da TV Globinho. E eu joguei muito Forbidden Memories no PlayStation, mas o que eu gostava mesmo eram as cartas físicas, que eu levava nas escolas de futebol, levava na escola, trocava, jogava no chão, em qualquer lugar. Nenhuma carta original, óbvio. Quando tinha uma original, era tipo, nossa, tem uma original? Porque Black Lotus! Não, Yu-Gi-Oh! Desculpa, Yu-Gi-Oh! Tô pensando em Magic. Yu-Gi-Oh! Que é dragão branco de olhos azuis. O baralho do meu avô, né? Mas eu já gostava muito da lógica do card game, né? E quando eu conheci o Magic, daí foi matador, assim, porque
O Magic é um baita de um jogo, né? A Lisa, como eu falei, só fazendo parênteses, né? A Lisa sempre fala que é um dos jogos mais fodas em questão de game design que ela viu, assim, ela sempre falava pra nós e tal. E é um jogo muito apaixonante, muito intrigante, porque ele é muito grande, ele tá fazendo 30 anos ano que vem. Então, um jogo enorme, cheio de possibilidades, né? Então é um mundo novo que se abriu. E as cartas eram em português, o que era bem importante na época, que eu tinha 7 anos. Quando a gente jogava Yu-Gi-Oh! Sabe quando tu brincava de Power Rangers? E daí tu fazia lá, tu imaginava aquelas coisas? Quando a gente jogava Yu-Gi-Oh! A gente tava brincando de Yu-Gi-Oh! Porque a gente não tava jogando o jogo, né? A gente tava imitando o anime, né? E daí no Magic, não. No Magic a gente entendia o que tava escrito. Eu comprei o baralho, eles me deram um CD-ROM que vinha com um tutorial digital que me ensinou a jogar. Então isso também foi bem legal, né? Não existiam gráficos, né? Porque era 2003, mas era bem legal, assim, me ensinou a jogar. E daí pra diante, lógico, o jogador de Magic ele nunca pode jogar, né? Ele sempre dá uma pausa, às vezes a pausa é mais longa, às vezes a pausa é menos longa. Mas eu comecei a jogar lá, eu parei algumas vezes, mas cá estou eu de novo. E pra mim, eu falo que são só duas coisas que estão comigo desde muito tempo, assim, que é o Grêmio e o Magic. Então, é incrível, assim, a minha conexão com o jogo. E Calango, manda ver. No meu caso, eu confesso que quando eu ganhei o meu primeiro deck, eu não... apesar de ter gostado do jogo, eu tive que parar, né? Assim que eu saí do ensino médio, foi uma pausa de uns 15 anos ou mais. Acho que mais de 15 anos. Porque, enfim, eu era moleque, eu não tinha como acompanhar o jogo, não tinha como consumir o jogo. E por conta da pandemia, eu acabei me apaixonando pelo Magic, graças ao joguinho Magic Arena, não me batam, tá? Foi o Arena que me fez gostar de Magic, e também assistindo a streaming de outras pessoas, de outros jogadores. Então, assim, foi uma coisa que me empolgou continuar querendo conhecer o jogo, querendo, sei lá, aprender a jogar melhor, né? Não que eu tenha conseguido. Preta, o jogo começou a jogar Legends of Runeterra, né? Tu deu um breve resumo, mas quando você se apaixonou pelo jogo, o que tu olhou assim, caramba, eu gosto tanto desse negócio que eu vou ficar aturando essa porcaria desse Victor desgraçado, ficando com 30/30 até o fim. Ai, quem dera que os problemas fossem o Victor, quem dera. Mas assim, eu comecei a jogar no beta, né? Assim que a Riot falou, eu vou lançar um card game. E eu falei, beleza, preciso jogar, porque eu jogo tudo que vem da Riot. Se a Riot já lançar um jogo de dominó, eu vou estar jogando dominó, porque eu quero experimentar tudo que essa empresa tem a oferecer. Rapaz, vai revolucionar os velhos domingo de manhã jogando dominó na praça. Imagina, os velhos com cosplay de Jinx. Eu quero o dominei pra ontem. Nossa. Mas, tipo, eu sempre gostei dos jogos da Riot, porque eu sempre consumi muito o LoL. Eu sou uma jogadora assídua até hoje de LoL, eu jogo LoL todos os dias. Se eu não jogar um dia, é como se fosse um vício, é uma droga. Que se eu não jogar um dia, parece que esse dia não é completo. Entendeu? Eu não consigo nem dormir à noite se eu não jogar uma partida. E a mesma coisa com Runeterra, entendeu? Eu preciso jogar pelo menos uma vez no dia, e como eu trabalho agora com Runeterra, eu jogo Runeterra o tempo inteiro. Uhum. Eu comecei a me apaixonar quando lançou o deck de agro da Jinx, porque a Jinx sempre foi o meu personagem favorito. Então, quando lançou a Jinx no Runeterra, eu falei, gente, ela é incrível. Ela solta um míssil no teu Nexus. Isso é incrível. Não tem como. Nada ganha disso. Isso é maravilhoso. Eu falei, gente, é esse jogo que eu quero pra mim. É isso. Sempre tem uma coisa específica, assim. Geralmente não é o escopo do jogo inteiro, mas é uma coisa específica que te permite fazer, né? Que tu consegue fazer. Que tu olha assim, nossa, eu quero fazer isso o tempo todo com todo mundo. Eu quero jogar míssil na casa de todo mundo. Exatamente. Cara, a minha meta era isso. Eu flipar ela e tacar míssil no Nexus dos outros. Nossa, Preta, mas você perdeu 30 partidas. Consequência, eu taquei míssil no seu Nexus, entendeu? Esse foi o meu objetivo, eu tô ótima, assim. Essa é a filosofia. E existem
tantos outros card games, assim, a gente tá falando mais de Runeterra e Magic porque o pessoal aqui mais joga, né? O pessoal que tá presente aqui. Mas tem, por exemplo, o próprio do Lenda dos Cinco Anéis, que infelizmente aqui no Brasil ele flopou hard, porque editoras não deram a digna atenção, mas o jogo ele é num nível... Pokémon também. Mas, tipo, o Lenda dos Cinco Anéis, card game, ele chega num nível de que os campeonatos que acontecem definem a história do jogo. Sabe? Tipo, definem o cenário do jogo, definem qual clã que tá dominando, qual clã que desaparece. E ele não é o único... Quer dizer, talvez seja o mais singular desse tipo, né? De colocar os campeonatos e os jogos ativos como definidores da sua história, mas ele não é o único que tem um lore, né? Não é o único que tem uma história, porque ao longo dos tempos, o próprio Magic, que era em qualquer coisa, foi criando seus planos imundos. Mas o Legends of Runeterra, ele partiu de um cenário já criado. Exato. Pro seu... Acho que isso facilitou a tua entrada nesse mundo, Preta? Cara, sim, porque a história dos personagens que são compostos no LoL, a lore delas, são incríveis, entendeu? São personagens que foram escritos perfeitamente. Cada um tem a sua singularidade, cada um, sabe, conversa um com o outro, tem aquele de, nossa, essa história desse campeão, sabe, bate com a história do outro campeão e assim já forma como se fosse um mundo inteiro, entendeu? E isso pra mim é incrível, porque eu gosto de coisas que vão seguindo, sabe? Eu não gosto de coisas assim, tipo, nossa, por que essa carta existe? Ah, porque eu quis colocar ela aí. Então, tem que ter um porquê. Por que ela tá aí? Ah, porque antigamente, entendeu? Tinha um cara que ele queria um machado, ele foi lá, forjou o machado dele e hoje ele virou um herói. É uma história. Podre que eu acabei de contar? Mas mesmo assim... É uma narrativa. É uma narrativa que acompanha o jogo. Então tem um porquê, sabe? Tem um porquê, tem um porém da carta tá ali, da carta ser o que ela é. E foi isso que eu gostei, de eu jogar com os campeões, agora ter eles em cartas, com a história deles sendo destrinchada perfeitamente, isso pra mim foi tudo. E o próprio jogo ele acaba tendo que se forçar a criar mais histórias para todas as outras cartas que vão junto. Porque não dá pra criar um jogo de cartas só com umas cartas principais, né? Tipo, não tem como. E aí eu acho que isso enriqueceu ainda mais o jogo, porque tem as ilustrações, que são um grande diferencial, a própria dublagem, que creio que é o grande diferencial de Runeterra, é a dublagem. Exato. Tudo tem dublagem em Runeterra. Todos os campeões, os seguidores, até a sonoplastia das spells. É tudo incrível. Tipo, tudo tem história. Até as spells têm história. Se você clicar na carta, vai aparecer a história da carta ali, os dizeres da carta embaixo. Então, assim, é incrível. É só incrível. É tão gostoso assim quando um jogo consegue fazer esse aconchego com a gente. Exato. Duda, como é que, pra você, uma anciã que tem até um deck de Spellfire, tô chamando de velha respeitosamente, tá? Como é que se sucedeu essa questão pra ti do Magic aos poucos criar o seu próprio universo, né? Porque o Spellfire ele tinha coisa de elemento de D&D, de Forgotten Realms. O Spellfire era o card game de D&D, né? Tanto que era da TSR. Ele deixou de existir quando a TSR foi comprada pelo Wizards. Né? E como é que foi pra ti essa... Como é que foi? Tu descobriu primeiro as cartas e depois descobriu o universo? Então, da minha relação com a história, tá? Demorou um pouco pra entender, até porque a história é toda em inglês. Ela foi se traduzida recentemente, inclusive Meg Fornazari, beijo. Ela que traduziu os contos de Magic the Gathering, que inclusive ficou à venda nas bancas de jornal aí por bastante tempo. Em capa dura, super bonitão. Mas, enfim, na minha época, o que eu fazia muito, tá? Que isso é uma coisa que o Magic faz muito competentemente desde o início, desde Alpha, em 93. Eu tinha várias cartas, eu não sabia a história. Eu pegava, eu tinha uma pasta, inclusive essa pasta verde que tá aqui, eu tenho ela desde muito nova, tá? Então ela é bem, bem velha. Nessa pasta eu botava todas as cartas que eu mais gostava. E eu sempre tive o hábito de, antes de dormir, ler um livro pra pegar no sono. E teve uma época em que eu, ao invés de ler um livro, eu fui ler as cartas de Magic que eu tinha.
e elas têm o flavor text, né, que é um texto que conta história embaixo, em itálico. Tem cartas que não fazem nada, então elas têm um flavor text. Normal, é difícil de ter uma carta que não tenha nada na caixa de texto. Então eu lia isso e ia entendendo o que tinha. Tinha um tal de Ursa que falava o tempo inteiro, tinha um tal de Mishra que falava o tempo inteiro, tinha Dominária que era falado o tempo inteiro, mas não sabia o que era necessariamente. Tinha as tals das guildas de Ravnica também, que daí tinha um símbolo diferente. Era uma coisa meio mística, assim, meio fora de encontro. Mas contudo, porém, todavia, e essas histórias já eram desenvolvidas, elas eram vendidas em livros lá nos Estados Unidos. E as histórias elas são desenvolvidas desde Miragem, que, se eu não me engano, é um bloco que... Não, é de Weatherlight, que é o primeiro grande arco do Magic. O Magic ele funciona em arcos. Então, a história do Magic, né? Então, ele é um jogo que a narrativa do Magic é parecida com uma narrativa de quadrinhos, tá? Que tem arcos grandes e daqui a pouco vira tudo e muda de jeito, né? E então, tu tem, por exemplo, no início tu tem lores pequenas, né? Então tu tinha Rabia, que é o plano do Arabian Nights, que é meio que super inspirado em Mil e Uma Noites e tudo mais. Daí depois tu tinha umas coisas meio separadas, assim. Quando começa o Weatherlight é quando começa a primeira saga, que é a grande saga dos irmãos, do Urza e do Mishra. E inclusive isso vai ser revisto daqui a um ano, né? A Wizards já falou que o próximo vai ter uma coleção que é sobre a Guerra dos Irmãos. E enfim, a lore ela é muito legal, assim, ela deu uma decaída forte agora nos últimos anos por causa do Nick Kelman, que é um cara que a gente prefere nem comentar. Ele saiu da Wizards agora. E a lore, basicamente, depois que ele saiu, melhorou. Então, assim... tá melhor agora com a lore. Ela deu uma cambaleada ali. Ela fechou um grande arco, um enorme de um arco, que foi o arco da Guerra da Centelha, né? Que juntou mais de 100 Planeswalkers no mesmo plano. Teve mais de 30 Planeswalkers em carta na mesma coleção, que é muito raro. E foi um grande evento, assim, e eu vi ele se construindo desde o zero, e foi bem, bem legal, assim. Tu vê desde Origins, né? Foi desde Origins, se eu não me engano, em 2015, até Guerra da Centelha em 2018. Então foram 3 anos de história que culminaram ali. O grande problema é que, no fim dessa história, que estava muito boa, eles lançaram um livro horrível, com bifobia, com... acho que eu fiquei sabendo disso. Real, acho que eu fiquei sabendo da Nissa, né? Tu tem uma escrita tosca. É horrível. Então, o arco tava muito bom. Não era um negócio que, tipo... A princípio, era uma personagem que era bi, e aí no livro tava corrido... Ela já tá aí especificamente, tipo homens, negócio assim. Homens másculos como Gideon. Sim, a Chandra ela é uma personagem vermelha, e ela é a epítese do vermelho, ela é tudo que o vermelho significa. E o vermelho significa paixão, significa fazer as coisas por impulso, significa fazer as suas vontades. Então, assim, ela é o vermelho, e ela sempre foi implícito que ela era bi. Todo mundo via ela como uma personagem bi. E daí, nesse livro, especificamente... ela fala pra Nissa, que inclusive era o par romântico dela, que foi hintado o tempo inteiro, assim, era na cara dura. Ela fala, não, é que eu gosto de homens másculos como o Gideon. E é tosco, assim, porque o Gideon, ele é o soldadão, assim, ele é... E foi um cara que escreveu isso, né? Pega, um cara que escreveu isso. Então, assim, foi Ai, gente, foi ridículo. Mas, depois disso, o que aconteceu foi que, como terminou um grande arco, a história ela ficou meio estranha. E daí ela ficou meio solta de novo. Então tu tem uma história de Eldraine presa em Eldraine, tu tem uma história de Teros que nem existiu, o que pra mim foi muito doloroso, porque eu acompanhei muito de perto a história de Teros original, em 2013, né, em que a Elspeth morria, e só que não, né, porque eles falavam, era muito claro, assim, não, a Elspeth morreu e agora ela está no submundo de Teros. É óbvio que ela ia voltar, né, mas tudo bem. A Wizards faz muito isso, tá, ela mata personagem, só que não, tá, então... é tipo, Marvel, DC, esses esquemas, bem como tu falou, bem quadrinhos mesmo, né? Só que o que eles fazem é que eles têm personagens que morreram, tá? Tipo, o Deck Fading morreu. Não vai ter mais Deck Fading, infelizmente, inclusive. Agora,
o Nicol Bolas, por exemplo. O Nicol Bolas terminou a nome- Guerra da Centelha. Esse nome Assim, Nicol Bolas é a coisa mais ridícula e fantástica ao mesmo tempo. O nome do E o bicho, bom- que é um puta bicho fodão, Nicol Bolas. E ele tem em inglês, né? Isso é um efeito da quinta série, né? Em inglês, tipo, tem cartas tipo discípulo de Nicol Bolas em português. O nome original é Disciple of Bolas. Não tem o Nicol. Só que em português eles não fizeram discípulo das bolas, mas fizeram discípulo de bolas. Eles não fizeram isso, então. Covardes. Covardes. Tem escravo de bolas. Ok, isso fica um pouco mais Ai, BDSM, assim, no rolê, né? Mas enfim, então o Nicol Bolas, por exemplo, ele foi aprisionado e esqueceu o seu nome, teve a sua mente apagada e está sendo supervisionado pelo seu irmão gêmeo, o Gin. Mas ele não morreu. Saca? Qual que é o nome do irmão Então dele mesmo? É o Gin. Não é o Gin Bolas, não? Não, é só o Gin Ai, mesmo. que pais O Zezinho- desnaturados. Não, é só o Gin mesmo. Wizards, Não, você é muito covarde. Não, é que são Invista na quinta série, Wizards. os dragões anciões, eles têm cada um seu nome. Tem o Paladis Mors, tem o Chromium. Paladis todos Bolas, eles têm- Chromio Bolas, agora todo mundo da família Bolas pra mim. é todo mundo com bolas. É que a Duda ainda não falou da Pairu. Ah, sim, Que foi quinta assim, a Pairu eu não gosto de falar porque eu acho ela complicada, tá? Sendo uma mulher que joga Magic. Por quê? Uhum. Porque a grafia dela em inglês é Piru. Em português é Pairu, escrito Pairu. Mas por quê? Porque ela é uma criatura que voa e atropela, então eu tô batendo com a minha Pairu na tua cara, é uma coisa desconfortável. Gente, que isso? Sim. Então, assim, inclusive, Totalmente. de primeiro eu entrei nas brincadeiras de quinta série quando saiu a Pairu, e logo depois eu conversei com outras mulheres que jogam Magic e a gente entendeu que não era legal porque pode expor pessoas a uma situação bem desagradável, né? Sim. Que, Facilita, pô, né? Facilita, É. né? Inclusive, eu acho muito legal que a Wizards tenha traduzido para Pairu nesse caso, porque sério, é muito fácil de falar. Estou batendo com o meu Pairu, que é uma menina, então é minha Pairu, mas as pessoas iriam falar na tua cara. Então, assim, na tua cara é coloquial do Magic, né? Eu vou dar um raio na tua cara, né? Eu vou rebolar na tua Mas, cara, nesse claro. caso- A divindade Pablo Vittar, né? Aham. Direciona nossas vidas, né? Exatamente. Mas assim, esse é um assunto bem complexo, assim, que ao mesmo tempo que é uma piada que parece boba, ela pode ser bem complicada, né? Então, a gente tentou, tipo, dar uma amenizada. Tem gente que tá super se divertindo com a piada. Só peço que não faça isso, e se fizer, não fique bravo se a pessoa chamar o juiz e te desqualificar. Porque pode, tá? Inclusive, pessoas chamem os juízes, não tenham medo, tá? Os juízes estão lá para fazer não só a questão de regras, mas questão de disciplina. Então, chamem os juízes. Muito bom. Calango, tu experimentou um pouquinho e depois de 84 anos você conseguiu voltar a jogar. Então tu conheceu o lore, né, do cenário de Magic de outra forma. Né? Tu conseguiu ele, mas, tipo, mais desenvolvimento e tal. E como é que foi a tua entrada nesse momento? Na verdade, eu confesso que quando eu comecei a jogar o Magic, eu não me importava com o lore. Então, talvez eu tenha uma relação que seja um pouco fora da curva. Então, inclusive, eu conheci esse cânone, né, das histórias e do lore de Magic depois que eu voltei a jogar. E é curioso, porque eu modifiquei completamente a minha relação com o jogo depois que eu conheci a história dos personagens. Então, que era simplesmente um jogo de estratégia, que tinha um objetivo que era muito prático, que é reduzir o ponto de vida do oponente a 0, ele passou a ter outro significado. E principalmente quando eu descobri a possibilidade de criar decks temáticos, principalmente no Commander, que é um formato que você tem 100 cartas de Magic, com um líder, que seria esse tal comandante, e que você poderia, inclusive, montar esse deck pensando na história desse comandante, pensando nas habilidades que ele tem, pensando naquilo que seria a lore dele. Então, foi uma coisa talvez um pouco diferente.
Então, assim, eu conheci primeiro as mecânicas, primeiro o jogo, e tipo, só agora, recentemente, que eu fui me dar conta de que a lore realmente é bacana, é importante você conhecer essas histórias. Então, assim, até por conta disso, eu acho que essa confusão toda da lore, esse apagamento todo que teve da Chandra, essa bagunça toda que houve nos livros relativos ao arco Guerra da Centelha, eu não conhecia. E, na verdade, eu fiquei surpreso quando eu conheci, porque eu não esperava esse tipo de bagunça nas histórias. Eu achei que fosse ter um direcionamento um pouco mais, sei lá, ético. Não sei como dizer assim, que não fosse haver o apagamento dos personagens, não fosse haver esse retcon. Sabe que isso foi uma mudança nesses últimos anos ali, que inclusive espero ter terminado, né? Mas a gente tava tendo uma escalada de representatividade no jogo. E a gente acabou tendo essa quebra de expectativa. Foi surpreendente pra todo mundo, né? E até eu acho que tá voltando, porque a gente teve Nico Ares nesse meio tempo, que foi o primeiro personagem não binário declaradamente no Magic, né? Mas porque antes a gente tinha só seres a gênero, né? Então são seres que não tem gênero. Tipo a Shiok não tem gênero. Né? Inclusive, teve um problema de tradução que em inglês era Muse, e em português eles traduziram para Musa, no caso, mas não seria, o certo não seria ter gênero, né? Então, foi uma questãozinha aí recente. Inglês sempre fudendo a nossa vida, para quem traduz, né? Mas, aliás, até falando de tradução, é muito, muito importante na questão de acessibilidade, né? Porque nos últimos tempos o Magic tem investido bastante no Magic Arena, que é uma forma de todo mundo poder jogar sem gastar aqueles rios de dinheiro, muito dinheiro de drogas na infância. Era a piada que todo mundo faz de sempre, que gastar dinheiro com Magic é pior que gastar dinheiro com droga, porque é muito viciante, gasta horrores. E, na minha opinião, a Wizards of the Coast ela falha muito nesse sentido, porque ainda está engatinhando muito devagar o Magic e as suas propriedades em português aqui, conversar mais com o pessoal em português, investir de verdade no lançamento dos livros, né, dos romances, que eu fiquei sabendo que não lançaram todos os romances que foram traduzidos, porque Devir... Não, é... Né? Não, na real, não foi assim, Devir? Nas antigas, talvez, é que hoje em dia Devir não tem mais também o monopólio, né? Mas a Devir também fazia a mesma coisa antigamente, continua fazendo hoje. Não, talvez nos livros antigos sim. É que o que aconteceu é que o modo de distribuição da lore do Magic mudou e foi por muito tempo gratuita no site. E boa parte dessas foram traduzidas, tá? O Arco da Guerra da Centelha tá boa parte dele traduzido. Só os livros não, mas os contos do site sim. Então, e com uma tradução bem boa, inclusive, tá? Só que o que aconteceu? A Planeta de Agostini foi a Planeta de Agostini, tá? Tá mais claro ainda. Eles fizeram uma coleção, que inclusive contrataram a Meg, né? A Meg fez a produção. Of it all. Eles maravilhoso, gente. Eles lançaram essa coleção de contos de Magic the Gathering que tem... Era pra ter, eu acho que uns 50, 60, e eles cortaram na metade, assim. Mas tem já bastante coisa traduzida daí. A Meg que traduziu, que é uma baita de uma tradutora, tem uma boa parte da comunidade que ela traduzisse. Pra traduzir tudo isso tem que ser foda, cara. Tem que ser foda. Tu traduz também, né, Tef? Traduz então, também. Tu sabe. A Meg, ela fez esse trabalho por muito tempo. Inclusive, tem uma briga muito forte, porque ela traduziu um personagem, que era o Breeches, pra Calçolas, que é um pirata. E na carta veio Bermuda. Então... Covardes! 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 Inclusive, comentar isso, porque muitas vezes as traduções não batem, né? Os cards, e se você compara alguns cards, inclusive com livros de RPG ou livros de Magic, os termos, não sei. Tem uma carta que tem 3 nomes em português, que é Dures. Dures tem coagir, coergir e coerção. Isso é uma coisa que me incomoda muito, porque a Wizards, ela tem todo o Wizards, que é da Hasbro, ela pode não ser tão grande quanto a Tencent, sabe? Mas é tão grande quanto a Riot. Então tem toda a capacidade de fazer um escritório aqui no Brasil e realmente investir na localização de verdade, falar com a gente, porque acho que esse é o maior diferencial, por exemplo, do Legends of Runeterra. Ele é mais fácil de entrar
Porque ele tem tudo isso, ele tem os contos no site, ele tem os negócios de in-universe, sabe? E apesar da questão da representatividade engatinhar na mesma velocidade, o que me incomoda bastante, tipo, demorou não sei quantos milhões de anos pra confirmarem que a Leona e a outra, que eu esqueci o nome, e Preta, me ajuda? A Diana. A Diana. Ah, São Sol e a Lua. casal sapatão maravilhoso, todo mundo já sabia, demorou não sei quantos mil anos pra confirmar, sabe? Mas O também pai. tem a Caitlyn e a Vi também. E A Caitlyn e a Vi, que são um par romântico. Tem a Nico, que é assumidamente sapatão também. Tem o Tarek, que é gay. Mas o Tarek eu lembro de jogar na Season 3, Season 4 e não falavam nada. E tipo, tava na cara, gente. Pelo amor de Deus. Gente, Mas esse eu personagem era também não muito gay. entendo. Eu não entendo como é que eles Gemas. fazem um jogo inteiro, sabe? Com um personagem assumidamente gay. Você olha pra ele e você fala, gente, não é possível. Não é possível que você vai olhar na minha cara, olhando nos meus olhos, Riot, e diz que ele é hétero. Olha dentro dos meus olhos e diz que ele é hétero. Aquelas Não vai falar. polainas maravilhosas. Exatamente. Vocês já viram a dança dele? Nossa, a dança dele é um negócio de mãos, todo de assim. Vogue, Ai, assim. Gemas, você olha são assim, maravilhosas. gente. Como assim? Ele é hétero, impossível. E eu acho que falta eu diria que na Riot aqui no Brasil falta uma noção mais voltada pra isso. Porque no inglês tu, tipo, deixa tudo neutro, tu escapa de muita coisa, mas aqui tu precisa de uma atençãozinha maior pra realmente comprar essa bola. Tu precisa de uma atençãozinha maior pra fazer com que seus dubladores... Cara, a equipe de dublagem do Legends of Runeterra é incrível. Porque toda carta tem um negócio de jogar, aí tem uma resposta, talvez, de outro personagem que esteja no seu baralho ou no baralho do inimigo, e o resultado também tem uma outra resposta, então nunca está um jogo silencioso, a não ser que você queira. Exato. Tipo assim, quando você joga uma carta, um campeão, melhor dizendo, na verdade qualquer carta do jogo, você joga essa carta, e se o oponente jogar uma outra carta, vai ter um diálogo entre as duas, entendeu? Como, por exemplo, conhece o Draven e o Timo, né? Você joga o Draven no seu campo, se o oponente jogar o Timo, o Draven vai falar, mas que porra é essa? Entendeu? Tipo, que merda é essa que você jogou? Sabe? É umas paradas interessantes, umas paradas engraçadas. E, eu gosto muito dessa parte da dublagem. Que fica muito do teu controle, né? Tu que tá decidindo jogar ali, às vezes tu acaba tomando alguma decisão que talvez não seja mecanicamente tão boa pra ti, mas tu quer ver aquela interação. Então, Exato. é por isso que eu sempre Você joguei se mais força pra Runeterra do fazer que Magic, sabe? Mas tu sabe que no Magic, onde tu tem uma coisa pra fazer isso é no Commander, né? Porque o Commander, ele é, pra mim, o formato de jogo que permite que hajam narrativas, né? Porque ele é o jeito de jogar Magic mais próximo de um board game, e ele te deixa montar o deck por volta de um personagem. Eu ia até perguntar isso. O Então, que é Commander? Então, o Magic tem uma coisa muito, muito legal, que o Magic tem formatos. O que são os formatos? O Magic é como se fosse um baralho, então um baralho normal, e os formatos são os jogos diversos. Então, pife, sabonete, poker, esses são os formatos, digamos. Então, o Magic tem o Standard, o histórico, o pioneiro, e daí tem o Commander. O Commander, ele muda várias regras do jogo. Então, ao invés de ter um deck de 60 cartas, você tem um deck de 100. Tu não pode repetir cartas para aumentar a variabilidade do jogo. E tu tem que ter uma criatura lendária, que é um personagem, propriamente dito, que vai liderar aquele deck. E essa criatura ela vai estar sempre disponível para ti. Então, isso significa que ela vai ser parte importantíssima da tua estratégia. Então, eu tô montando agora um deck da Alexa, que é a primeira mulher trans, assumidamente personagem de mulher trans na lore de Magic, que pra mim é muito importante. Então eu tô montando um deck dela, justamente pra ter um deck pra contar essa história, como que seria a Alexa batalhando, né? E às vezes eu tenho decks que eu montei justamente pra fazer meio que um roleplay mesmo, né? Que nem eu tenho um deck da Queen Marquesa, que ela é a rainha usurpadora do trono, né? E ela existe uma mecânica de monarquia no Magic, que tu tem a coroa e se alguém te ataca e passa o dano, essa pessoa pega a coroa de ti. Quando eu tô jogando com a Queen Marquesa, eu não importa o que tá acontecendo, eu vou atacar quem tá com a coroa. Se me roubaram a coroa é minha. Então, assim, o Commander, ele permite isso. Por quê? Porque o Commander é baseado no que a gente chama de contrato social. Tu senta na mesa e tu fala, beleza, qual é o nível de poder que nós estamos jogando aqui? Eu posso jogar com o meu deck de galhofa ou nós estamos jogando pra ganhar?
dificilmente as pessoas estão jogando pra ganhar, tá? A comunidade de CD8 existe, ela é considerável, mas ela não é a grande parte da comunidade de Commander. CD8 é competitive, e D8 que é uma sigla pra Commander. Mas enfim, assim tu consegue criar narrativas dentro do Magic, né? O Magic Arena é muito pobre nisso, com certeza, porque a Wizards é péssima em fazer jogos online, jogos digitais. A Wizards não sabe fazer jogos digitais, é incrível. É incrível. Duas of the Planeswalkers eu acho que foi o que eles mais fizeram bem, assim. Porque, olha, o Magic Online tem suas virtudes, mas também tem muito problema. O Arena, eu jogo Magic desde os meus 7 anos, amo o Magic, tenho 33 de Commander e o Arena não está instalado no meu computador. Esse é o nível, tá? E eu joguei o Closet Beta, joguei tudo, nossa, streamei muito Arena, mas olha, decepcionante. E fora todas as outras iterações, eu acho que o Chandalar foi o único jogo de computador que a Wizards fez bem e era um RPG que tinha Magic no meio. Então, assim, a Wizards tem dificuldade. E tem uma coisa que eu queria falar, que foi o que o Hawker disse ali no chat, que ele falou que a Irelia tem uma namoradinha que sinergiza com a mecânica dela. Aí ele forçava muito jogadas pra ver o denguinho entre elas. E o que também me fez lembrar que recentemente, com a chegada da Nami em Runeterra, eles falaram abertamente sobre uma campeã que ela tem um trisal. Entendeu? A Nami, ela namora 2 pessoas. E aquilo, pra mim... Nossa, eu tô muito feliz. E aquilo pra mim, eu me senti completamente representada, porque é isso que eu quero pra minha vida, entendeu? Eu sempre fui muito a favor do relacionamento aberto. Não aberto no quesito de você pega todo mundo e eu pego todo mundo. É mais tipo, vamos fechar aqui um relacionamento. Eu vou ser uma pessoa que eu amo. Né? São tudo. Exato. Então, quando eu vi essa campeã, cara, eu fiquei assim, embasbacada com a história. Embasbacada. Porque a gente não esperava isso. A gente nunca ia esperar uma coisa dessa, nunca. E foi tipo um choque pra todo mundo. Quando lançaram as interações, lançaram as imagens, entendeu? Dos namorados dela, que é uma mulher e um homem. E, cara, foi sensacional. Foi uma jogada de mestre da Riot. O espíritozinho Bia, assim, tipo, acendeu a divindade, né? Exato. É como se, sabe, a Riot estava aqui. Aí ela lançou a Nami e a história, ela foi, sabe, ultrapassou o teto, ela já tá lá no céu, já voando com os aviões. A gente fica muito boiolinha com essas coisas, né? É tão gostosinho. Exato. Representatividade é tudo, é isso que a gente quer. A gente quer se sentir representado dentro do jogo que a gente gosta. E tu sabe que uma das coisas que mais se fala na Lesha, por exemplo, que o problema só é que é a única mulher trans da história do Magic, né? A gente tem representatividade no Magic dentro da Wizards, tá? Que tem uma game designer, a Emma Heng, que foi uma das principais jogadoras de Magic competitivo da história, e ela acabou trabalhando na Wizards, e a gente tem tem Alton Burchett, que é uma pessoa não binária, que foi campeã de um dos grandes torneios de Magic há uns 2-3 anos atrás, e foi maravilhoso, a Steam sempre respeitando os pronomes, foi assim, ó, 10/10, aquilo foi uma experiência muito legal, assim, de acompanhar, e essa, é isso que nós temos, assim, de lá dentro. Mas a Lesha, ela é uma mulher trans que só ficou, sabe, quem pega a carta não diz que ela é uma mulher trans, ou seja, ela é uma guerreira foda pra caralho, ela não é uma mulher trans, mas ela é uma mulher trans junto, entendeu? Então isso é muito legal, foi uma representatividade bem feita. Tem o Kinaios e Antiro, de Meletis, também, que é um casal gay, que também é maravilhoso, e eles tinham sido citados numa carta, numa comum book, ninguém nem via aquela carta, que eram 2 estátuas gigantescas, Sinteros em 2013, que falavam dos grandes amantes, né, que conquistaram aquilo ali, 2 grandes amantes que conquistaram tudo e não sei o que, as figuras das estátuas eram claramente masculinas. E daí, em 2016, eles lançaram a carta que é o casal, uma carta que é o casal, que é maravilhoso também, e é uma baita uma carta, inclusive, pra jogar no Commander. Look what the homosexuals have done to me. Mas é isso, sabe? Tipo, o Magic é uma coisa um pouco mais subjetiva, ele não é tão claro, né? Quando tu vê essas coisas. Então, tanto as interações, né? Porque tu não tem... No jogo de papel, tu não tem voz.
né? Infelizmente. Exato. E as histórias, elas não acabam não entrando, às vezes, no campo de batalha. Mas é muito legal que esse casal gay, que nós em tiro, eles tá um fazendo cafuné no outro, e é lindo. É lindo. Né? Tudo, eu posso Pode? dar minha opinião? Então, é que assim, eu não sei, eu acho que às vezes eu queria uma coisa mais League of Legends no Magic. Eu acho que algumas coisas são muito muito padrõezinhas, vamos dizer assim. Eu acho que você quase não tem uma representatividade queer, digamos, né? Eu acho que faltam essas ilustrações e esses personagens queer nas capas, desculpa, nas cartas. É meio que, sei lá, a impressão que eu tenho é que se você não conhece a lore, eu acho que esse é um problema no Magic. Se você não conhece as histórias, você não vai perceber que aquele personagem não é hétero, cis, enfim, porque aquilo não está explícito. Um dos grandes problemas da Hasbro Wizards of the Coast é que o pessoal que comanda a Hasbro, né, que é dona da Wizards e tal, é um bando de velho do saco, sabe? É um bando de velho do saco que toma decisões muito imbecis. Tipo, rolou uma parceria entre Legends of Runeterra e D&D, ficou super legal, fizeram umas subclasses, tipo, tem uma subclasse de Ladino, que é basicamente o meu crush, que é o Twisted Fate, que aliás obviamente é namorado do Graves, com licença, e tinha um outro que é totalmente Nautilus, que era um bárbaro estilo Nautilus, e tinha um outro que é pistoleiro, né, tipo Graves, ou então a própria Miss Fortune. Aí em pouco tempo foi retirado sem maiores explicações, o que quer dizer que isso não partiu da Riot, isso partiu da Wizards. Quer dizer que algum executivo olhou assim, não, só estão dando fama pro card game concorrente, sabe? Daí a gente, tipo, só perde com esses rolês. Porque era pra galera se sentir bem, sabe? A Wizards, ela tem sido a marca mais lucrativa disparado da Hasbro, né? E a Hasbro, tem muita marca. A Hasbro tem a Barbie, velho. É muita coisa. Hasbro? É? Não, eu acho que não, é é da Mattel, desculpa. A Barbie é da Mattel. Mattel, mas a Hasbro tem a licença das action figures de Star Wars. Tem uns negócios assim, tipo, muito dinheiro. Tem Monopoly. Sabe? Então, e Magic é a marca mais lucrativa da Hasbro. O que a Hasbro viu? Caralho, tem isso aí ali! Nós nem vimos isso! Caramba! Vamos tirar o dinheiro disso que tá legal! E daí ficou tosco. Daí, assim, agora a leitura é que tá se recuperando de um rombo aí de 4, 5 anos de ganância sendo o básico de tudo no Magic. E o jogo pagou muito, tá? O jogo pagou muito por causa disso. E eu concordo com o Calango, sim, que tem muito problema de representatividade. Porra, só tem uma mulher trans, uma pessoa não binária. O Magic tem mais de 17 mil cartas. Eu quero até aproveitar isso que o Calango puxou. Começando por ti mesmo, Calango. Você se vê, não necessariamente representado, mas você se vê espelhado, representado, qualquer outra coisa nos jogos de carta que você consome? Eu tenho não sei, um mixed feelings com isso, porque, por exemplo, as duas coleções mais recentes que eu gostei, primeiro que eu fiquei encantadíssimo com o Ikoria, aqueles monstros gigantes, eu adoro aquilo, tipo, sabe, baixar monstros gigantes na mesa. Então, eu sou um pouco suspeito para falar de criaturas no Magic, mas é óbvio, né, eu adorei a adaptação de D&D, só que Strixhaven foi uma coisa que me surpreendeu. Né? Para quem não conhece, o pessoal brincou no Magic dizendo que seria uma espécie de Harry Potter adaptado ao Magic. Não, fala o nome disso aí, não. Essa coisa, né? Porque aí todo mundo ficou, como assim, né? Só que, tipo, as ilustrações, tem uma coisa, assim, muito louca, sabe? Você vai, por exemplo, ver essa escola de magia que é a Prismari, que se não me engano, que a Duda mostrou. As artes, assim, são as pouquíssimas cartas que você vê, assim, mano, isso aqui é totalmente queer, sabe? É tudo colorido, é tudo chamativo, é uma escola muito voltada para dança, para artes, escultura, então, assim, é uma coisa muito louca. Então, assim, os cards de Strixhaven, tipo, por mais que não sejam os que que tem as mecânicas que eu mais gosto, é o que, assim, que é o mais incrível que eu conheço no Magic ultimamente. Principalmente, bom, eu sou professor de história, sou professor historiador de formação.
E eles têm uma mecânica nessa coleção que é de você trazer o passado à vida, né? Então, assim, os magos, eles pegam artefatos e transformam em espíritos. Eu acho que é uma coisa que eu achei fantástica. Mas eu ainda acho que falta um pouquinho mais de diversidade. Eu ainda acho que só Nico Ares, só esses personagens da Escola Prismari, não sei, porque, inclusive, nessa coleção é a coleção que mais tem diversidade, né? E só que os personagens principais são dois gêmeos loirinhos, branquinhos. É verdade. Padrõezinhos, entendeu? Então, assim, eu acho que eles estão tentando, talvez, achar um caminho aí, mas tá faltando pouco. Eu não sei, a Duda, o que Então, ela acha? Por me enxergar no Magic, eu faço uma distinção aqui, porque em questão de personagem é difícil, tá? Porque, como eu disse, só tem uma mulher trans na história do Magic, que é a Lesha, e a Lesha eu não... A única coisa que tem em comum com a Lesha é que eu sou uma mulher trans. Então, assim, eu quero fazer a Lesha, um deck dela, eu quero... Vai ser um dos meus pet decks, eu já disse que eu já vou fazer todo foil, se possível. Todo cheio das promo e carta que brilha e que é bonita. Mas em questão de personagem, pouco, tá? O Jace, talvez, como aquela questão da pessoa meio reclusa, meio rádio biblioteca, que quando pode sai falando tudo, né? Talvez um pouco disso, mas o Jace é um porre, então também é difícil de falar que eu gosto do Jace, né? Que eu me vejo no Jace, mas o que a gente vê, o que eu vejo muito que eu gosto do Magic, que eu acho que o Magic sim daí me representa, é quando ele me deixa expor ideias por meio das mágicas, tá? Porque o Magic, ele é muito amplo, né? Então tu consegue jogar sem nenhuma criatura no deck, se tu quiser. Fácil. Um deck Super Control, óbvio, vai ter que ser, mas... Ou um Super Friends também, né? Se for um Super Friends com Toninautas que fazem bloqueadores, daí dá pra fazer. Então tu consegue fazer muita mágica, tu consegue fazer deck de muita mágica. Esse deck mesmo que eu tava falando, que é o dos Prismari, que a gente tava falando agora, que é a escola de Strixhaven, que é baseada em artes, ele é quase todo de fazer mágicas grandes. Então ele é de fazer espetáculo, entendeu? E eu adoro ele, é um deck que eu adoro jogar, que eu me divirto muito jogando. Porque muitas vezes, quando a gente joga Commander, principalmente, a gente quer fazer alguma coisa muito específica, a gente não quer necessariamente ganhar. Então, nisso o Magic consegue fazer. Pelo menos pra mim, com bastante competência. Então, eu gosto de dar show, então eu vou lá e vou jogar com um deck que dá show, entendeu? Isso é legal. A pessoa falou de pessoas com deficiência no Magic. Tem? Não. Tem a Winota? Eu lembrei da Winota que ela não tem uma mão. Pode ser. E o Urza, uma época, ficou cego. Mas não... O não Urza, sei. há muito tempo atrás, ficou cego e daí, depois também, ele começou a enxergar pelas pedras de força. Então. No lore, a gente só tem o Lee Sin, que no caso, ele é assumidamente cego. Não tem um personagem que, tipo, ele tem umas pernas Tem o Darete. assim? Tem o Darete. Ele é cadeirante. O Darete é cadeirante. Sim. Ele é um Goblin. Nossa, o pessoal falou agora no chat junto. Nossa, sim, o Darete. Eu tinha esquecido do Darete. Coitado do Goblin, esquecido no churrasco. Eu adoro Goblins. Um dos meus decks de Commander, ele só tem Goblins. Eu tenho engraçado, Goblins. E você, Preta? E eu tava vendo a Duda, né, mostrando as cartas dela. Gente, as únicas cartas que eu tenho de Runeterra é isso aqui. São tarô de LOL. Que isso? Olha que incrível, cara. Eu tive que comprar, porque, gente, eu não tenho carta de LOL. Agora eu tenho na minha casa. Nossa, muito da hora. É o mais Agora faz próximo que eu sentido consigo. o seu nick. Exatamente. E como é que funciona? Você lê o tarô? Sim, o problema é que esse deck aqui, ele é muito pesado, ele precisa de uma limpeza e eu não tô tendo coragem de limpar ele pra jogar ele, sabe, para as pessoas normal. Mas, cara, ele as figuras, tipo, calma aí que eu vou abrir de novo pra mostrar pra vocês. A menina, ela basicamente reescreveu todas as cartas, ela redesenhou todas as cartas, tá vendo? Esse é um Jin. Como o diabo. Aí tem o chifre, entendeu? Todo do arquétipo do diabo mesmo, do tarô. Sabe? Tem a Nami como a roda da fortuna.
Tipo, Nossa. ela com os peixes, como se... com um ciclo, sabe? E isso pra mim é incrível. Tem a Soraka também, como a estrela. Olha isso. São bem do Essa arquétipo do chifrudinha tarô. bonita, né? Ai, não é? Eu fiquei tão apaixonada. Eu comprei só por causa dela, o deck inteiro é só por ela. Porque, ai, eu sou muito fã da Soraka. E, tipo, é isso que eu sinto falta. Ah, Essa é a legal. Alexa, tá? Ó, que a gente tava falando mais cedo. A única mulher trans assumidamente no Magic. E assim, se você não tivesse me contado a história, eu ia achar que ela era só uma mulher masculinizada, ponto. Sim, Entendeu? Um corpo mais masculino. Acabou. é o que eu comentei. Eu acho que falta um pouco disso no Magic, Por talvez. outro lado, é bom, tá? Porque tu não tá imprimindo uma mulher trans por ser mulher trans. Tu tá imprimindo uma guerreira foda que casualmente é mulher trans. Só falta mais, Porque- né? Só falta mais outras mulheres trans, né? Isso que eu digo, sabe? O meu problema com a Alessia é Sim. que ela é única. Não é com a Alessia, é com Sim. a Wizards, né? Exato. E tipo, o flavor text dela não fala nada também. É Great Death with Sword in Hand. Great Death with Sword in Hand. Tipo, saúda Sentar a o cacete na com a- morte. Saúda a morte com a espada em mãos. E- Tipo, ela é muito foda, tá? Ela é muito foda como personagem. Mas ela não diz em nenhum lugar que ela é mulher trans se tu não lê o conto. E o conto é do caralho. O conto é assim, ó. 10/10. O conto é maravilhoso mesmo, assim. Tipo, todo mundo gosta muito do conto. E, Peta, a Você acha questão que- de você se ver no Runeterra rola? Rola pra caramba. A gente tem uma ampla gama de personagens negros, como, por exemplo, o arco inteiro do Azir. Basicamente, todos os seguidores do Azir são negros. Porque ele passa lá como em Shurima, que Shurima seria o quê? O Egito. Entendeu? E todos os personagens são negros. Todos os personagens não, né? Todos os seguidores do Azir, todos os seguidores do Renekton, do Nasus, entendeu? Todos eles são negros. E isso pra mim foi incrível, porque a gente tem, sabe, um continente inteiro ali de pessoas negras. O que eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar. Entendeu? Eles fecharem um continente inteiro pra isso. E também o lance da Nami, gente. Aquilo ali me pecou. Nossa, foi como se a Riot tivesse laçado meu coração, falado, é isso aqui que você quer pra sua vida. E eu só aceitei e a gente se casou. No dia do lançamento da Nami. Fui casada, oficialmente. Só falta fortuna. Mas fora isso, entendeu? Fora isso. É apaixonante demais. E no, Não tem como uma pessoa não se sentir representada com nenhum personagem de Runeterra. e no ambiente de jogo em si, fora da questão de dentro, assim, do ambiente de jogo que vocês interagem com os jogadores, como que é? Vamos começar com a Preta. Assim, na minha visão, a comunidade de Runeterra é uma comunidade muito unida. Onde eu, como criadora de conteúdo, tenho acesso a todos os outros criadores de conteúdo de Runeterra. Não importa se ele pega 5.000 pessoas na live ou se ele pega 100 pessoas na live, entendeu? E a gente abre essa gama para que novas pessoas entrem e sejam criadores de conteúdo também. Entendeu? Quando a gente está jogando o jogo, tem muito lance de Runeterra não ter o famoso chat, né? A gente se comunica por emote. A gente não tem como digitar. Eu gosto muito E disso. eu acho que isso deu uma segurada na toxicidade que vem do LoL. Entendeu? Porque o LoL tem aquele negócio do chat, onde você xinga até a mãe do cara, até a 5ª geração dela. Entendeu? E no LoL não tem. No máximo você vai mandar um emote do Brown, que é super tóxico. É super tóxico. Mas não é uma coisa que você vai se sentir ferido. Entendeu? Você vai ficar com raiva e vai querer pegar o cara de novo na leda pra poder dar um pau nele, basicamente. Entende? É uma coisa bem mais saudável. E a comunidade também é muito mais saudável. A gente viu que hoje teve o Mundial do LoL. E a gente teve um brasileiro. 2 brasileiros disputando. O primeiro brasileiro não conseguiu se classificar para as oitavas. Mas um brasileiro conseguiu. E ele ficou em 8º lugar. Como o 8º melhor do mundo. Tipo, o LoL nunca chegou nem perto do Mundial. Sabe? A gente perdia ali nas classificatórias. A PEN ganhou 2 da fase de grupo. Gente, sim, ok, mas nunca saiu disso. Ficou por Nunca.
ficou por um dragão de sair da fase de grupos. Exato! E tipo, em Runeterra a gente tá lá em 8º. Como o brasileiro tá em 8º melhor do mundo. Levou uma bolada pra casa? Óbvio. Cara, ele levou muita grana. Mas, assim, é um feito muito grande pra gente, entendeu? Ter 2.000 pessoas prestigiando um jogo que tem um ano, não, tem um ano, vai fazer 2 ano que vem, sabe? É uma coisa muito grande. E todo mundo é unido, todo mundo deu apoio ao brasileiro, mas não xingou, tipo, não desejou que o oponente do brasileiro fosse mal, entendeu? A gente tava ali torcendo por todo mundo. Tipo, ó, o cara do NA tá jogando muito bem, tá contra o brasileiro, beleza, a gente quer que o brasileiro ganhe, mas a gente também não quer que o americano faça uma coisa ruim só pro brasileiro ganhar, entendeu? E quando o brasileiro perdeu, a gente falou, olha, você deu o seu melhor, você foi gigante e representou muito bem o Brasil. E, tipo, a comunidade inteira abraçou ele. Assim como cada pessoa que ia perdendo, depois do brasileiro, a comunidade abraçou, foi lá no Twitter, fez post falando, olha, você foi gigante, jogou muito, a gente tá muito orgulhoso, entendeu? Seja do NA, seja do Brasil, seja de qualquer outro local, entendeu? E é isso que eu gosto muito na comunidade. Calango, como é que é no Magic? Bom, o meu envolvimento, de fato com o jogo, ele é recente. Então, eu não tenho, talvez, uma vivência que imagino que a Duda tenha de frequentar a loja, de participar de campeonatos, de participar em eventos presencialmente em lojas. Então, acaba sendo muito mais uma convivência Pior que na comunidade médica que eu mais ouço que eu sou nova demais. virtual. Não, assim, gente, não é nem por conta da questão da idade. Tô de sacanagem, porque eu e a Duda somos as dinossauros do rolê, sabe? Que a gente tá desde os anos 90. Não, duvido. Eu duvido. Eu duvido muito que vocês sejam as pessoas mais velhas dessa live. Não, de que tá mais tempo no... Vocês estão mais tempo no joguinho, entendeu? Então, assim, a minha convivência é muito mais, por exemplo, com as pessoas que eu conheci graças ao MTG LGBT. Inclusive, boa parte dessas pessoas foi que me ajudaram a enfrentar uma barra, que foi ficar numa pandemia, isolado, enfim, sem contato, inclusive, sei lá, colegas que treinavam rugby comigo e por aí vai. E com as pessoas que eu converso na internet. Então, assim, são públicos diferentes, eu imagino. A pessoa que joga o Arena na internet, que está no fórum do Facebook, e as pessoas que vão para as lojas jogar, né? Eu acho que talvez eu tenha que fazer um pouco essa distinção, porque alguns grupos do Facebook você percebe sim uma coisa bem tóxica. E, inclusive, eu fui uma das pessoas que ficou indignadíssima, né? Em um grupo, quando saiu a carta do Nico Ares, quando começaram a fazer uma série de piadinhas usando a imagem da Pablo Vittar de maneira assim negativa, né? Tipo, dizendo que, tipo, agora a Pablo Vittar foi longe demais, inclusive chegou no Magic. Tipo, tá, pra mim isso é fabuloso, mas pro nerdola, tipo, preconceituoso, já não sei, né? Essa de uma forma pejorativa essa comparação com o Nico Ares, enfim, tipo assim... E, tipo, o Nico Ares é um personagem não binário, não tem nada a ver, sabe? Tipo, então assim, tipo, a pessoa, ela é tão... Mais uma vez, tetão de Pablo Vittar mata pessoa cis. Ela é tão assim, tipo, ela é uma pessoa tão, sei lá, sem informação, sem falta de conhecimento, tão fechada no universo dela, que ela não consegue perceber que uma pessoa não binária é uma coisa, você ser drag queen é outra, tipo, saca? Mas ela coloca tudo no mesmo pacote, acha que tudo aquilo é ruim e que não pode estar no hobby dela. Então, assim, eu tenho talvez essa vivência, né, de lidar com pessoas na internet que gostam de Magic, que não é, talvez, algo tão positivo. E eu nem sei o quanto essas pessoas realmente gostam de Magic e que se envolvem com a comunidade, né? Então, infelizmente, talvez eu não tenha tanto essa visão que talvez a Duda possa trazer, né? Porque é uma coisa mais, enfim... Respira fundo, Duda. Respira fundo e vai. Então, é um assunto muito complexo, tá? Porque o Magic, ele é um jogo que, em todos os seus meios, ele é muito complexo, tá? Um pouco do que a Preta falou ali sobre a comunidade de lore, em questão de produtor de conteúdo, é muito parecido, tá? Eu acho que vem muito de uma comunidade pequena que precisa se ajudar, que vê em cada um ajuda. Então,
o Elba fazendo Nerdice, o André do Motivo, que são os 2 maiores canais do YouTube, eles vão fazer collab com qualquer pessoa que pedir, é só pedir com educação e fazer as coisas direitinho, que tá tudo bem. Eu sei que o Magic no competitivo é um pouco diferente, porque a gente tá acostumado a estar no topo, né? O PV é o maior jogador de todos os tempos do Magic, talvez perde pro Finkel, mas é uma discussão. E ele é brasileiro, né? O Paulo Vitor Damo da Rosa, inclusive já ganhei dele no pré-release. Mas ele é o atual campeão do mundo, né? Ganhou do Márcio Carvalho, que é um português na final. Mas assim, foi bem legal, enfim. Mas vamos lá, comunidade e vivência, né? Porque o Magic ele tem isso, porque pra jogar Magic no melhor jeito do Magic, né? Eu sei que o Arena é legal, tá, gente? Eu brinco com o Arena é legal pra muitas coisas, tá? Só que, como eu falei, a Wizards tem muita dificuldade em fazer um jogo digital bom, tá? Então tem seus problemas. O Arena tem seus problemas. E eu entendo que o Magic Full, né? Que tem todas as possibilidades do Magic, é o Magic de cartas, né? Então, pra te jogar isso necessita de interação humana, né? Quando necessita de interação humana, tu necessita de outras pessoas, né? Então, o que acontece? O Magic ele é muito subdividido, tá? E isso é uma análise que eu tenho feito já faz um tempo. Eu tenho alguns podcasts meus falando sobre os nichos dentro do nicho. Eu tenho alguns podcasts meus falando sobre como a própria comunidade se degladia, às vezes, justamente por causa disso. Só que isso é bom e ruim ao mesmo tempo, tá? O que acontece? Tu tem comunidade de Commander, dentro da comunidade de Commander tem a comunidade de Commander competitivo, Commander casual, e dentro de cada comunidade já tem vários playgroups separados que vão se criando e vão se juntando e vão jogando. Daí tem a galera competitiva que se divide entre os formatos, então tem a galera do Eterno, que joga Legacy e Vintage, acho que não existe jogador de Vintage. Tem a galera do Modern, do Pioneer, tem a galera do T2, que gosta da rotação. Daí tu tem a galera que joga na mesa de cozinha com o que tem. Daí tem a galera que só joga limitado. Daí tem a galera que só joga limitado brincando com os amigos na cozinha. Então, assim, o Magic ele é muito subdividido. Inclusive, as pesquisas da Wizards mostram isso, né? É uma comunidade que se espalha, mas se espalha de uma forma subdividida. Qual é o lado bom disso? O lado bom é que é fácil de filtrar, tá? Quem vai jogar contigo. Então, normalmente, tu aprende a jogar e tu bota teus amigos nessa. Então, tu acaba espalhando a droga pra galera ali, a galera começa a gostar e é um playgroup nessa, tá? Então, isso é a forma mais comum de acontecer. Mas, nem todo mundo tem um número de amigos, digamos, entre aspas, suficiente pra fazer isso. Então, o que tu vai fazer? Tu vai buscar uma loja. Aí nós entramos em um primeiro problema. Tem muitas lojas de Magic que são muito antigas. Comunidades que se criaram no meio da década de 90, tá? E essas comunidades, elas têm suas manias, elas têm seus preconceitos, e elas têm as suas figurinhas carimbadas, que são muitas vezes problemáticas, tá? Então, isso acontece que tem lojas que têm comunidades boas, e tem lojas que têm comunidades ruins. E eu não tô falando do posicionamento da própria loja. Tô falando das pessoas que frequentam lá. Tem lojas que, por ter um posicionamento um pouco mais incisivo, eles expulsam, né? As pessoas não querem mais ir lá. Essas pessoas que não fazem bem. E elas acabam gerando ambientes maravilhosos de jogo. Tem lojas que não conseguem. Porque aquela comunidade, ela tem problemas na sua raiz. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? O que acontece muito em lojinha? Fora preconceito e tudo mais. Que também podemos... Vamos entrar depois. Acontece muito de rapar a pasta, então deixa eu ver tua pasta. Olha só, essa carta aqui é 5 centavos, pode trocar por essa aqui? Pode ser. Daí tu chega em casa e descobre que ela é muito cara. Isso aconteceu comigo várias vezes. Na época, 3G não era um luxo, né? Então não tinha 3G. Daí tu vai na confiança de quem tu sabe que manja mais o jogo. Tu viu ali, o cara manja mais, então tu troca. E daí tu sentou na graxa. Tem a galera que eles já têm os círculos de amizades deles, então tu acaba ficando meio excluída, assim, meio, né, como é que eu vou me encaixar aqui e tudo mais, porque, sim, o padrão do jogador de Magic é o homem branco, cis e hétero,
Sim, tá, é o padrão. Tu vai num GP, que é o grande evento de Magic, se não tem nós lá, que é a galera do fundão, fazendo bagunça com bandeira LGBT e tudo mais, tu só vê o gordinho de barba, óculos e mochila nas costas, ou camisa de anime ou camisa preta. É só isso. E tu sabe que é aquele cara branco, cis, hétero, padrão, assim. O que acontece? Nesses eventos, por exemplo, a gente acaba criando ambientes seguros. Se às vezes a organização nos dá essa possibilidade, às vezes a gente simplesmente se junta e vai numa mesa. Então, no Magic Fest de novembro de 2019, que foi o último Magic Fest do Brasil, a gente tinha a camiseta de banda de metal também, é verdade. A gente tinha uma mesa no fundo, eu tenho um vídeo maravilhoso, que tá, assim, ó, inclusive eu descobri posteriormente que a galera do MTG LGBT começou a jogar num canto, e eu e mais uma galera do Commander começamos a jogar no outro. E essas mesas se juntaram, porque era toda uma galera da mesma vibe, todo mundo se aceitando, todo mundo feliz de estar ali jogando junto. Então, criou-se uma ilha no evento mais competitivo do Brasil, criou-se uma ilha de aceitação, de jogo casual, de dar risada, de gritar. Inclusive, o organizador principal lá, gringo, inclusive ele era francês, eu acho, ele veio me perguntar o que estava acontecendo e queria me tirar do evento porque estava fazendo muito barulho. Daí a organização brasileira veio e impeliu e disse, não, isso aqui é o que faz o evento no Brasil funcionar. Então, leave the gays alone. Então, assim, a organização brasileira gosta disso, eles sabem que isso faz diferença no evento, né? E, no fim, acabou sendo um ambiente super maravilhoso para todo mundo, tá? Jogar. Eu emprestei deck para gente que eu não fazia ideia de quem seja, decks caros, inclusive, morrendo de medo, mas emprestei e voltou tudo. Voltou tudo, eu sei que voltou tudo. Então, assim... foi uma experiência muito legal, assim. E então, o que acontece? Tá? Vamos retomar. Num dia a dia que tu não tem um evento como um Magic Fest, o que eu recomendaria? Procure os grupos de apoio online e ache essas pessoas para então tu ir jogar. Se tu é LGBT, tem o MTG LGBT. Mulheres, tem a Liga das Garotas Mágicas, que é maravilhosa também. Então procurem essas organizações que são feitas por jogadores. A gente sempre fala que o ideal é que essas organizações não existissem, mas elas precisam existir. Então procurem elas e busquem esses locais seguros para começar a jogar e criar um playgroup. O Magic é uma excelente ferramenta social, mas ter essa segurança vai fazer toda a diferença na hora de transformar o Magic em uma ferramenta social. Então, assim, não vai acreditando que todo mundo é legal na loja, isso é muito importante, porque eu já fiz isso e já me dei mal. Procure as pessoas que tu sabe que podem ser legais, inclusive produtores de conteúdo, tá? A gente é bem acessível. Se quiser falar comigo, eu ainda moro em Montenegro, no Rio Grande do Sul, mas se quiser falar comigo para saber um pouco mais, minhas DMs estão sempre abertas, é só me pedir que eu vou conversar. A gente pode marcar um Commander se bobear, se eu estiver em Porto Alegre e se a pandemia tiver acabado. Eu pretendo logo me mudar para São Paulo, então também quando eu estiver em São Paulo também vai ser super... Eu vou continuar sendo super acessível. Então, assim, se tu chegou na loja e tu não fez esse trabalho prévio de procurar um playgroup, faz um escaneamento, procura a galera que tu sabe que tu vai te dar melhor, evita a galera que vai tentar limpar tua pasta, evita a galera que vai ser cuzona. Se tu tiver uma experiência negativa, chama um juiz, se estiver havendo um torneio na loja, o que é bem comum. O juiz tem obrigação pelo código dos juízes de expulsar a pessoa da loja, se for, dependendo do que ela fizer. Mesmo que ela não esteja jogando o campeonato que o juiz está pitando, tá, gente? O juiz tem uma autoridade na loja. Se ele não fizer, inclusive, tu pode reportar ele pra Judges Academy e ele vai se dar mal, tá? Inclusive, o Judges Academy é paga, ele vai ter pago e não vai receber as promos dele, não vai receber as coisas dele. Então, assim, busquem o juiz é importante. O juiz é uma forma de se manter seguro. E busquem os grupos que vocês vejam que são mais casuais, porque, sim, tu pode ser jogador competitivo de uma forma mais tranquila, em um ambiente mais tranquilo.
Mas no competitivo, como é cada um por si e todo mundo quer ganhar, fica um pouco mais, né, difícil de tu ter essa interação. Nos ambientes casuais vai ser mais fácil de tu ter essa interação, porque as pessoas estão lá para conversar, dar risada e brincar, entendeu? Então, essas seriam minhas dicas. O Magic, sim, ele é possível, tá? Ele é uma ferramenta social, o Calango mesmo falou, né, dos amigos que ele tem. Eu tenho muitos amigos que eu criei pelo Magic e que eu tô indo me mudar com 2 delas, inclusive, então o Magic tem muitas pessoas boas, muitas pessoas legais, mas também tem muitas pessoas complicadas, tá? Então o que eu diria é, busque o nicho dentro do nicho que tu vai se sentir mais confortável. Busque as pessoas que vão te ajudar a ficar mais confortáveis. E assim, provavelmente tu vai conseguir uma experiência super positiva no Magic, tá? O Magic é um jogo legal, mas que pra mim o que vale tá no nome do jogo, é o The Gathering. E pra isso tem que ser seguro, né? Então é como eu vejo isso, tá? É complexo sim, por isso eu tô falando há uns 10 minutos aqui, mas é porque é muito complexo, é muito justamente por essa questão da comunidade ser muito subdividida e cheia de subtemas. Então, e presencial, tá? E presencial. Então, vamos aproveitar que nós estamos na época que a internet existe, que nós temos mídias sociais para ajudar a gente a encontrar, que nós temos grupos de apoio que vão te ajudar. E os juízes também, nunca esqueçam, os juízes são pessoas maravilhosas que trabalham pela comunidade e que, se são juízes com uma conduta boa, eles vão te ajudar, tá? E existem juízes que não têm conduta boa, assim como existem pessoas ruins em qualquer lugar. Mas a maioria dos juízes vão te ajudar, até porque tá no código deles. Eu tô estudando pra ser juíza e tá no código deles. Então, assim, não tenha medo de chamar o juiz. Isso é muito importante, tá? Chama o juiz, ele vai ser a tua ajuda. Chama o dono da loja, dependendo da loja. Tenta dar uma olhada nos antepassados dessa loja. Tem loja aí com histórico de abuso sexual. Tem Eita, sério? Seríssimo, sim. É uma loja mais especializada em Pokémon, mas que vende Magic também. Tem loja com problemas seríssimos de questão de racismo, de homofobia, de transfobia, de LGBTfobia. Então, tem sim. Procurem os históricos das lojas antes de jogar. Mas, assim, o grosso tu não precisa te preocupar, né? A grande parte das lojas não precisa te preocupar. Perfeito. A gente está chegando nos 10 minutinhos finais. Então, como última pergunta, eu quero saber o seguinte. O que vocês gostariam de ver daqui pra frente num cenário de card games? Pode ser no cenário como um todo, pode ser no seu jogo preferido, enfim. Começar pela Duda, depois a gente passa pro Calango, daí a gente termina com a Preta. Eu tenho falado muito no intercâmbio entre jogos, tá? Porque quando eu voltei a jogar Magic, na real eu voltei a jogar card games. Então eu fui lá e comprei um baralho de Yu-Gi-Oh!, comprei um baralho de Pokémon, comprei um baralho de Battle Sims e fui atrás do meu deck de Spellfire, inclusive, nessa época. E que tá aqui, inclusive, até hoje. Faz tempo que eu não jogo Spellfire. Então, assim... o pessoal do chat falando, o único pré-release que eu fui, infelizmente, ouvir uma fala racista anti-China. Isso é um problema muito sério. Eu sugiro... Nesses casos, dá pra chamar o juiz, tá, gente? Esses casos, pode chamar o juiz. Eu sei que, no momento, às vezes, a gente não se sente à vontade pra chamar, mas podem chamar o juiz e a comunidade Magic, sim, tem pessoas ruins, tá? Voltando, então eu tenho falado muito sobre isso. Eu tenho aprendido muito com Pokémon agora que eu voltei a jogar. Pokémon é um jogo bem diferente, que tem abordagens muito diferentes e que traz muito aprendizado, assim. Eu queria muito ver no Magic, então, que é o jogo que eu sempre vou jogar e não tem jeito. Eu queria ver no Magic mais representatividade, sim, mais personagens que tragam essa representatividade. Eu acho que só a Lesha, só Nico... Não tem um homem trans na Lord Magic. Homens gays tem pouquíssimos. Mulheres lésbicas tem... Eu não sei se tem também, não lembro agora. Tem a Alana e a... Tem a Alana e a Lena.
tem as meninas daquela carta branca de Strixhaven, que elas estão fazendo um piquenique. Ah, sim. A Ruta também eu acho, né? É, a Ruta. Mas enfim, então tem essa representatividade, mas ela ainda tá muito... Ela começou a engatinhar, foi derrubada e voltou agora, então... eu acho que, inclusive, o conteúdo do jogo começar a ter essa representatividade vai ajudar a tirar essa galera mais tóxica do meio, né? Que é aquela galera, eu não vou comprar isso aí, que coisa de gay, né? Então... Como bem disse Lissa na conversa anterior, os nerdola. Os nerdola, exatamente. É a dicotomia nerd-nerdola, né? Porque o nerd não necessariamente é nerdola, né? Mas... e ter mais essa representatividade, eu queria que a Wizards... Sim, pra finalizar, eu queria que a Wizards voltasse a pensar no jogo e não no lucro. Porque se eles pensarem no jogo, vai dar lucro. Eles chegaram ao patamar de lucro que eles chegaram porque eles estavam pensando no jogo. Então... é um sonho distante, eu sei, vai ser muito improvável disso acontecer, mas eu queria muito isso, sabe? Tipo, foca em fazer um jogo da hora que o dinheiro vai vir. A história inteira do Magic foi assim, menos os últimos 3 anos. Então, assim, isso é uma coisa que eu até tenho saudades, pra ser bem honesta. Eu tenho saudades também de menos lançamentos. Magic não para de ter lançamento. Eu não aguento mais. Eu não olhei uma carta da última coleção. Ela já lançou no Arena, eu não sei mais nada, tô perdida. Esse ano lançaram uns 10 coleções, e isso também eu acho cansativo, assim. Porque eu gosto de Magic, mas, né, eu tenho que viver também. Mas eu acho que é isso, assim, principalmente é mais intercâmbio entre os jogos, mais representatividade no Magic, e que a Wizards volte a pensar no jogo que o lucro venha, né, e não que pense no lucro apesar do jogo. E você, Calango? Dentro do jogo, eu acho que mais representatividade, e assim, no sentido plural, não só de pessoas LGBTQIA+, mas eu acho que falta você ter, por exemplo, uma representatividade asiática que não seja estereotipada, Camingal tá aí, vamos rezar, né? plural, sim. Sabe, tipo, que não tenha pessoas asiáticas sem Kamigawa, por exemplo, que é um plano só de samurais. Viu, Kamigawa e Tarkir, viu? Tarkir também é asiático, né? Tarkir. Sim, Tarkir. Sim, Tarkir, sim. Eu tinha me esquecido disso, apesar de eu estar com um playmat do Sarkhan, que é um personagem principal desse plano aqui na mesa. Mas, enfim, fora do jogo, uma coisa que eu me ressinto, porque, enfim, eu conheci o MTG LGBT 2 anos atrás, nem há 3 anos atrás. E se você vai ver os arquivos de vídeos e coisas que eles postavam no Facebook quando eles tinham evento, então, sei lá, tipo, a competição mais importante que tinha em um pré-release feito pelo MTG LGBT era uma batalha de lip sync, tipo assim, dentro de uma loja de Magic. Então, tipo, eu quero participar disso, você entendeu? Tipo, eu quero ver isso, porque quando eu frequentava eventos de RPG e outros eventos nerds eram um pouco meio que a Duda falou, que ela falou de um evento de Magic, eu puxei pela memória eventos de RPG que eu já participei. Então, assim, eu queria esse ambiente plural dentro de um rolê nerd. Eu acho que é isso que eu gostaria de ver quando acabasse a pandemia. Próximo Magic Fest, Calango, vamos fazer horrores no próximo Magic Fest. Eu não gosto de card games no geral, não jogo Magic, mas eu iria só pra causar um leque fazendo Vogue e tudo. Por favor. Olha, o caos vai se generalizar. Me chama que eu vou. Bora. E... Preta. Foi mal, tava mutada. Mas assim, eu acho que o Runeterra tá indo por um caminho muito bom. Onde você faz uma reclamação e eles escutam, sabe? Eles têm esse cuidado de sempre estar ouvindo o que você tá falando. Como, por exemplo, teve um bug no jogo e a gente reportou pra Riot, a gente marcou a Riot no Twitter, a gente mandou mensagem pra Riot falando, olha só, isso tá acontecendo, isso tá sendo tóxico, por favor, tire isso do jogo. E na hora o negócio foi tirado e eles falaram, beleza, a gente vai resolver, calma, só vamos esperar uns minutinhos sem o jogo pra gente conseguir resolver esse bug e aí você volta ao normal, entendeu? E é esse tipo de cuidado que ela tem com a gente, que faz a gente amar tanto o jogo,
sabe? É como se a gente estivesse pedindo pra nossa mãe, pro nosso pai um carro e ele tá, tipo, jogando a chave no seu peito falando, beleza, é seu. Entendeu? Porque ele tá escutando o que você tá pedindo. Ele tá escutando o que você quer. E é isso que os card games devem ser. Entendeu? É isso que os card games devem ser no geral. Eles devem escutar as pessoas que jogam e não só o barulho do dinheiro no bolso, sabe? Eles têm que escutar o que o público dele tá pedindo. E eu não tenho muita coisa pra falar de Runeterra, já que a gente não tem grandes coisas como o Magic tem, sabe? Ele é relativamente novo. E esse novo dele não tem defeitos, sabe? A gente já teve um Mundial, a gente tem um Sazonal, a gente tem uma comunidade incrível, com representatividade a rodo. Então, eu não acho que tenha muita coisa pra falar de Runeterra em si. É isso. Perfeito. A gente vai fazer um encerramentozinho. Eu quero agradecer todo mundo que tá aqui participando, todo mundo que acompanhou, todo mundo que fez as suas... Ninguém fez pergunta, mas tá tudo bem. Todo mundo gostou aqui dessas 3 pessoas maravilhosas que eu chamei pra conversar aqui comigo. E não se preocupe que você que está vendo isso ao vivo e quer ver de novo, vai estar disponível como VOD, mas também estará upado lá no YouTube. E agora nós vamos para as propagandinhas finais, os jabazinhos finais. Calango, quem é você? Onde as pessoas encontram mais sobre o seu trabalho? Bom, oi, eu sou Calango, não sou parente do Goku. Eu tenho... Se você jogar @Calango Espacial, geralmente Twitter, Instagram, você vai me encontrar. Da mesma forma na Twitch, apesar de meu canal estar bem morrido, eu faço mais live no canal do MTG LGBT. E, inclusive, se você procurar por MTG LGBT no Facebook, você vai cair em um grupão que nós temos lá. Você pode, de lá, migrar para nossos grupos no WhatsApp, onde marcamos jogos. O pessoal está super ansioso para fazer um rolezinho pós-pandemia. Então, eu acho que, como o Tef falou, se você pretende procurar um grupo plural e você se identificar com a MTG LGBT, é isso que eu recomendo que você faça. Vai no Facebook, procura o grupão do MTG LGBT, de lá você vai achar o link para ir para algum grupo de WhatsApp que você vai conseguir encontrar uma galera para jogar. E acho que é isso. E agora, Duda. Bom, eu sou a Duda do MTGC, o podcast que busca entender o Magic como fenômeno cultural. Eu falei por uns minutos ininterruptos aqui porque, como eu faço um podcast para entender o Magic como fenômeno cultural, eu acabo estudando bastante sobre sistemas de vivência na comunidade e tudo mais. E se vocês gostaram de me ouvir falando sobre isso, vocês vão gostar de ouvir meu podcast. É um podcast focado no Magic só, mas não precisa ser um expert em Magic, porque eu não falo do jogo. É uma regra do MTGC, não se fala do jogo, mas sim do que cerca a mesa. Eu vou mandar... Tef, eu posso botar o link do Spotify aqui no chat? Pode. Mas se vocês procurarem por MTGC, enfim, o Magic, já vai achar no O ali. No Spotify, em todas as plataformas de podcast também. Tem mais de 130 episódios, tá? Tem gente pra caramba lá. A Naomi já foi lá, a Alissa já foi lá. Agora eu tô terminando um episódio documental sobre como é a vivência trans na comunidade de Magic, que vai destrinchar mais ainda do que eu falei aqui hoje. Então, o pessoal da comunidade trans também vai ser interessante de ouvir. Tem um episódio que é o Baralho do Diabo, que não precisa ser jogador de Magic para ouvir. E ele fala sobre como o Magic se tornou... criou um pânico satânico, né? E daí eu falo de Magic, Yu-Gi-Oh! Eu falo de RPG também. Então, é um estudo de caso quase lá no MTGC.doc, que eu acho que é a temporada 4, episódio 19. Eu também faço lives aqui na Twitch, então é MTGC Podcast, tudo junto. Todos os sábados às 5 da tarde, hoje vai ser às 7. Tem Commander Mesão, é mais uma galhofada pra gente conversar. Hoje, inclusive, vai ser a live do chimarrão, porque dia 20 de setembro é logo ali, que vai dia da Revolução Farroupilha, então hoje a gente vai fazer a live do chimarrão, todo mundo tomando chimarrão, jogando Magic. Mas é só galhofa, ninguém jogando sério, todo mundo jogando pra brincar. Tem várias piadas internas, várias coisas legais, então se vocês quiserem ter esse contato maior com esse formato de Magic, que é um formato mais casual, que é um formato mais tranquilo, que é o
o Commander, né? Que é a única coisa que a gente joga. Pode me encontrar lá no MTGC, twitch.tv/MTGC Podcast. Às vezes eu faço lives de Fórmula 1 ou de Euro Truck Simulator, porque eu gosto bastante de dirigir. O que mais? E me sigam no Twitter, que lá vocês vão conseguir ter eu num completo. Então, só leiam a bio, que lá tem todos os temas que eu abordo, tá? Porque eu falo bastante coisa sobre Grêmio, sobre Green Bay Packers, sobre as coisas que eu gosto. Então, eu não boto filtro lá no Twitter. Inclusive, hoje eu tava brigando com um nerdola de Fórmula 1. Então... O que eu perguntei o que era uma foto, os caras disseram que pra olhar a Fórmula 1 tem que estudar a sua história. E daí começaram ataques transfóbicos, óbvio, né? Novos. Enfim, é Duda Weitzman, é W-E-I-Z-E, N de navio, M de mãe, A, 2 N Felizmente de já navio. tá ali no chat, não precisa digitar por letrinha não, tá? E daí ali tem bastante coisa. E ali eu falo tudo que eu tô fazendo. Eu tô com um projeto que tá, assim, prestes a sair, que é uma revista sobre Magic, uma revista digital sobre Magic. Que tá, assim, engatilhado, só falta arrumar uma outra coisinha também pra isso sair do papel. Eu acho que é isso. Não sei se eu tenho mais alguma coisa pra falar. Perfeito. E por último, mas não menos importante, a bruxona da vez, a do tarô de Runeterra, nossa Preta Witch maravilhosa. Que, aliás, um dia eu vou botar pra jogar RPG aqui com nós, viu? Ai, só me chama, que eu tô louca por esse RPG. Então, cara, a Duda falou sobre a Revolução Farroupilha, né? Eu faço aniversário no dia da Revolução. Olha que incrível! Matê? Mas é isso. E eu sou carioquíssima, puxo S e é isso. Mas, assim, eu faço live de tarô, faço live de lore e de LOL aqui na Twitch, twitch.tv/pretawitch. E me sigam no Instagram, @pretawitch, no Twitter também, @pretawitch. Eu gosto de abordar muito esses temas, trazendo a espiritualidade, a umbanda, a bruxaria, sabe? Falando da espiritualidade em si, num todo. Eu não falei bruxa por acaso, tá, gente? É bruxa mesmo. Bruxa de respeito, exatamente. Ó. Daqui a pouco vocês vão estar lá na live, ela vai estar metendo um desses aqui. Queria. Pena que a minha voz não é assim, mas nossa, eu queria tanto dar uma risada dessa. Mas assim, eu tento trazer sempre esses elementos para as pessoas que não têm muito dinheiro para comprar, por exemplo, sei lá, uma erva que uma blogueira falou que custa, sei lá, 50 mil reais, e a gente tá no meio de uma pandemia, né, gente? A gente tem que fazer bruxaria de baixo custo, por favor, que tudo caiba no nosso bolso. Não é assim, gastando milhões. Usa erva mate pra estar no clima. Exatamente, entendeu? E é isso. E é isso, gente. Eu tento trazer uma coisa assim, mais acessível, sempre buscando as pautas voltadas para contra o racismo, que eu sou abertamente contra isso. E é isso, me sigam lá. E segunda-feira tem livezinha de tarô especial de aniversário. Perfeito, gente. Eu só tenho a agradecer a presença de vocês aqui. O papo foi uma delícia. Foi muito bom ouvir todo mundo. Muito, muito legal. Espero que todo mundo que tenha assistido tenha curtido. Esse é o fim do primeiro dia nosso aqui na GameCon em português, a GameCon Online. Amanhã tem mais, a partir das 3 da tarde a gente tem um bate-papo com a Joana Dart e a Bel Like, dois dos meus xodózinhos, para falar de dicas de interpretação no RPG, porque são duas pessoas muito experientes nas artes cênicas. E aí depois a gente vai ter uma live sobre ilustrações no RPG. Vai ter as paixões da minha vida aqui em Suco, Marco Bin Veloso e Cirino. E de noite, às 10 da noite, vai rolar um... Estrelado demais, chupa nossa essa senhora. manga. E de noite vai ter uma mesa de Tanares, um cenário... O Marco até jogou uns 10 glitter endinheirado aí pra nós, assim, uns 10 bitzinhos pra nós. E às 10 da noite vai ter uma one shot de Tanares, que é um cenário pra D&D quinta edição, que vai ter jogando o Roxinho, vai ter Alice Monstrinho, vai ter Matheus Foge do Mestre
E vai ter também... Gente, eu esqueci a última, Eu vou soltar o meu esqueci a última pessoa. Nossa, o Ali ainda meteu um subzinho na finaleira, adorei. E vai ter também o... Cadê a lista de jogos? Ah, vai ter a Jo. Então vai ser muito irado, vai ser muito legal. E é isso, a gente vai dar uma raidzinha lá na Luluzinha que tá jogando um Portal 2. E... perfeito. Então, beijo. Falou, vejo vocês amanhã e acompanhem essa gente linda que participou dessa livezinha. Tchau, gente.